Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma tentativa de produzir esse vídeo a respeito da resolução da questão subjetiva da prova da FCC aplicada recentemente no Espírito Santo, tá? Eu falo mais uma tentativa porque eu acho que essa aqui já deve ser a quarta ou quinta tentativa de produzir esse vídeo, né? Sem necessidade de edição, assim, sem erro nenhum. Todas as outras falharam, a última, inclusive, o celular descarregou antes do término da questão. Mas vamos ver se agora dá certo, viu? Então, assim, temos algumas coisas aqui, inclusive, para esclarecer inicialmente a respeito dessa questão aqui, porque diferentemente do que a FCC vai aplicar aqui na Bahia, né? Lá eles cobraram somente uma questão aberta, uma questão subjetiva, um estudo de caso. E aqui na Bahia eles vão cobrar 3, assim como cobraram na prova passada, certo? Um outro diferencial é que o limite estabelecido aqui é de, como vocês podem ver aqui, 15 linhas, pessoal. 15 linhas. Aqui o limite costuma ser de 20 linhas. Acho que no edital atual tá 20 linhas, né? 20 ou 25, não tenho certeza no momento. Então, a questão consiste num estudo de caso, numa proposta de uma situação hipotética, né? E você vai ter que resolver essa questão aqui respondendo duas perguntas, letra A e B, beleza? Nesse espaço de 15 linhas, o que, na minha opinião, é pouco espaço, muito pouco espaço, né? Eu tenho dificuldade de sintetizar, então eu preferia muito mais que 15 linhas fosse o limite mínimo e que o limite máximo, por exemplo, de uma questão como essa aqui, fosse 25 linhas, né? Para ser sincero, eu prefiro ter mais espaço para responder questões desse tipo. Aí eu respondi, né, essa questão aqui e vou apresentar para vocês, né, qual foi a estrutura, o que eu argumentei nesse pequeno espaço aí de basicamente 7 linhas para cada, 7,5 linhas para cada letra, né, gente? Para letra A e letra B, certo? Eu respondi, inclusive, separadamente, cada uma das letras. A maioria das pessoas que faz vídeo aqui na internet, dando dica de redação, eles indicam que você responda num único texto, né? De forma articulada ali dentro de um único texto. É válido também, talvez até fique mais interessante, só que eu acho que eu tenho um controle melhor do espaço de 15 linhas se eu responder uma por uma, se eu responder cada uma separadamente, tá? Porque acho que se eu for elaborar um único texto, eu vou transcender muito esse limite aí, vai ser problema, né? Porque você não pode passar dessas 15 linhas, certo? Então, gente, é o seguinte, vamos analisar aqui o que o enunciado da questão, tá? Vai pedir para nós, tá? Nós vamos ter uma charge e um texto, né? E a gente vai ter que articular essas duas produções aqui para elaborar a resposta da questão, beleza? O texto, que é retirado da obra do Silvio Almeida, Racismo Estrutural, né, vai colocar o seguinte, né? Considere a charge e o texto a seguir. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é a regra e não a exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas, né? Então, um trechinho aí retirado lá da página 50 da obra do professor Silvio Almeida. E a charge é essa aqui, deixa eu tentar expandir um pouco aqui para vocês. Só vem até aqui mesmo. A charge, pessoal, é retirada aqui de uma obra organizada pelo Renato Lemos, né? Uma história do Brasil através da caricatura. E apresenta em seus ícones textuais e visuais aqui
a gente observa o quê? Um senhor branco sentado numa poltrona, lendo um jornal na qual a manchete principal é 100 anos de abolição, né? E aí, sentado num pequeno banquinho aos seus pés, está acredito que uma criança, né? Um menino negro, a engraxar os seus sapatos, certo? E aí, logo, se a manchete do jornal traz 100 anos de abolição, a gente presume que, então, essa charge aqui é de 1988, tá? É do ano de 1988, quando o Brasil comemorou o centenário da abolição da escravidão, tá? E aí, na situação representada, ele tá lendo, né, a matéria, e aí ele tá vociferando, berrando aí pro garoto que tá engraxando os seus sapatos, né? Que se não fosse a princesa Isabel, você não estaria aí. Você hoje não estaria aí, né? Ele está colocando como se a situação social em que esse personagem se encontra fosse muito favorável, fosse muito boa, fosse muito positiva, né? Visto que ele vem de um passado de escravidão. Então, na visão desse sujeito branco aí, né? O cara, o negro agora está numa situação de privilégio, visto que ele não é mais escravo, né? Beleza, ele está aí numa situação de trabalho mal remunerada, sucateada, né? De mera sobrevivência, de mera subsistência, mas isso deve ser celebrado, né? Deve ser celebrado e sem esquecer, nunca e jamais, de agradecer por essa situação favorável à princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, beleza? Então a gente sabe muito bem, né, que primeiro que não foi nenhum ato de benevolência por parte da monarquia brasileira assinar a Lei Áurea, foi por pressão externa e interna dos movimentos abolicionistas que já atuavam desde meados do século XIX, tá? Pressão interna dos movimentos abolicionistas que englobavam cada vez mais setores sociais, principalmente dos setores médios, e também uma pressão externa exercida principalmente por Inglaterra, que tinha interesses econômicos agora no modelo industrial de produção. E no modelo industrial de produção, você não utiliza mão de obra escrava, você utiliza mão de obra assalariada, beleza? Então, você vai ter uma série, inclusive, de legislações ao longo do século XIX emitidas não para aproximar a população africana e afrodescendente da liberdade, mas para distanciar. Leis como do ventre livre, do sexagenário, dentre outras, visavam, na verdade, dar tempo para os grandes ruralistas brasileiros explorarem cada vez mais a mão de obra escrava, né? Eles sabiam que a escravidão estava com prazo determinado, mas eles criaram essas leis para tentar, na verdade, expandir e não aproximar a libertação da população africana e afrodescendente, tá? Aqui na América Portuguesa, beleza? Aqui no Brasil. Certo? Então, dito isso, feita essa breve análise aqui, vamos para as questões, saber o que elas vão pedir, tá? Supondo que um professor de história esteja trabalhando em sala de aula a discussão da abolição da escravidão e a existência de racismo estrutural em nossa sociedade com alunos do 9º ano do ensino fundamental ou do ensino médio, 2 pontos. Letra A. Indique como a charge poderia ser utilizada como material didático, considerando que ela faz referência ao centenário da abolição, tá? Então, essa aqui é a letra A. E a letra B vai pedir que relacione a definição de racismo estrutural e a crítica presente na charge. Então, gente, percebam, 7 linhas, 8 linhas para cada uma dessas questões aqui é pouco espaço, tá? Dava pra gente escrever 20 linhas sobre cada uma dessas letras aqui, se quisesse, entendeu? Então você tem que escolher bem o que você vai colocar aqui, você tem que restringir, né, a sua análise para que ela caiba nesse formato de 15 linhas, e foi o que eu tentei fazer, certo? Eu tentei abordar aqui a letra A
considerando a própria charge como um documento histórico, né? A gente já pode analisar essa questão dessa charge aqui como um documento histórico, já que ela já tem mais de 30 anos de produzida e ela está fazendo referência a um outro momento histórico, então sim, dá para analisar enquanto fonte histórica, mas eu vou mostrar aqui para vocês o pequeno texto que eu fiz de uma pegada só, tá, gente? Então também não passei a limpo, até porque eu tentei cronometrar para tentar produzir em 20 minutos no máximo, certo? Eu tenho treinado fazer esse tipo de questão dessa maneira, porque a gente sabe que o tempo da prova, você pensa assim que 5 horas de prova é tempo suficiente. Gente, a prova é imensa e são praticamente 3 produções textuais, 3 redações. Porque questões que vão te exigir até 20 linhas, na prática vão ser 3 redações, então o tempo é curto, beleza? O tempo é curto. Então, assim, dentro dessas limitações aí, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu respondi. E claro, se eu tivesse tempo de sobra numa eventual prova, eu talvez reescreveria. Deixa eu tentar puxar aqui o texto, tá, gente? Só um minuto. Não. Tá, aqui. Deixa eu ampliar aqui um pouco para facilitar a leitura. Vou tirar minha câmera aqui da frente. Então, para a letra A, né? Como que se poderia utilizar essa charge como fonte, como recurso didático em sala de aula? O que eu respondi? O que eu coloquei aqui? Num espaço de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, tá? 6 linhas. Então, vamos lá. A charge poderia ser exibida para a turma via datashow e serviria de pontapé inicial para instigar a discussão e a troca de ideias acerca da temática central da aula, que é a abolição da escravidão. Pediríamos que os alunos se manifestassem sobre a cena contemporânea retratada na charge e o passado escravista brasileiro. Então veja que tem que ser algo bem direto, né? Não dá para você viajar muito na maionese, porque senão você perde a noção do espaço que você tem para responder, né? Então é basicamente dizer como que você utilizaria em sala de aula enquanto recurso didático. Então eu coloquei aqui, exibindo data show, né, para servir de pontapé inicial para o debate, né, para troca de ideias. E uma vez feita a leitura crítica dessa charge, solicitar que os alunos, né, comentem, né, e tentem relacionar essa cena que é contemporânea, que é atual, apesar de ser produzida há 30 anos atrás, né, já que a charge é de 1888, e o passado escravista brasileiro, certo? Esse é um primeiro momento, essa primeira resposta. Utilizar como mote, como, né, o start da aula, essa charge. E aí, lembrem-se que a questão B vai pedir para você relacionar o conceito do Silvio Almeida de racismo estrutural com o humor produzido, emitido pela charge, certo? E aí, como que eu tentei argumentar e fazer essa relação? Eu coloquei aqui, gente, que a subalternização do negro apresentada na charge representa um aspecto real e cruel da sociedade brasileira contemporânea. Ao forjar o conceito de racismo estrutural em sua principal obra, o professor Silvio Almeida nos explica que somos estruturalmente racistas enquanto povo e nação, justamente porque, além da nossa sociedade estar assentada em quase 400 anos de escravidão, de indígenas e africanos, ainda temos o agravante de termos negado cidadania plena aos africanos e seus descendentes após a abolição, o que deságua na triste cena sarcástica da charge, tá? Então, é isso. Essa letra B ficou maior, como vocês percebem. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, é isso mesmo? 9 linhas, né? 9 com 6 dá a primeira, 15.
Então eu estou aqui já estourando o limite de espaço para essa resposta das duas questões, certo? Como eu falei, fiz separadamente, tem gente que prefere fazer num único texto, beleza? Mas como as duas questões pedem coisas muito específicas, eu fiquei mais à vontade em responder assim, tá, gente? Em relacionar dessa maneira, beleza? Então, tentem responder essa questão aí. É, tentem cronometrar, certo? Para ver. Vale dizer que eu não escrevi dentro dos 20 minutos fechados, apesar de ser muito sucinta a minha resposta. Eu estourei o tempo em uns 2 minutos, tá, gente? Então saiu, no final das contas, com 22 minutos, mais ou menos, a produção textual, certo? Mas acredito que vocês podem fazer melhor que isso aí, certo? Se eu tivesse tempo de sobra numa situação de prova real, eu provavelmente tentaria reescrever melhor a questão B, tá? Assim, achei bem simplista o jeito que eu associei aqui o conceito do Silvio Almeida à charge. Então, eu talvez tentaria reescrever de forma mais estruturada e mais bem articulada se eu tivesse tempo sobrando numa prova real, beleza, gente? Então é isso aí. Compartilha aí com quem está estudando aí para concurso e vai fazer prova, principalmente da FCC, tá? Deixe seu like aí ou dislike, comente, né? Dá um feedback aí para a gente saber o que precisa melhorar. O que vocês propõem também, inclusive, como uma construção textual melhor do que essa, né? Já que essa tá sem passar limpo, foi de uma vez só e tal. Então é isso, tá? Desde já agradeço o retorno de vocês e valeu!